Olá, muito boa tarde. É um tratado sobre Josefologia, uma obra sobre São José na vida da Igreja, escrita por estudantes de Portugal que estão em Roma, em vários cursos de doutoramento nas várias áreas da teologia. O padre David Palatino coordenou esta obra e é hoje o convidado do programa Eclésia. Muito boa tarde. Obrigado, antes de mais, por estar connosco. Já vamos a esta palavra, Josefologia, de que forma é que ela se foi... Enfim, de forma que ela percorre as páginas deste livro, porque pedi-lhe, Padre David Palatino, que partilhasse com quem nos segue, com quem nos vê e ouve, esta opção por um aprofundamento da teologia. O que é que leva alguns sacerdotes, depois da ordenação, ou até antes da ordenação sacerdotal, seguirem para Roma para mais uns anos de estudo? Boa tarde, Paulo, e todos os telespectadores. Em primeiro lugar, somos movidos por uma nomeação do nosso bispo diocesano. Mas neste caso é também um gosto pessoal? Ou... Há um gosto pessoal, naturalmente é um gosto que se vai concretizando e aprofundando ao longo do nosso período de estudos do primeiro ciclo de teologia. Depois também as próprias necessidades de cada diocese de ter gente formada nas diferentes áreas da teologia, e a partir dessas necessidades também, não só a nível diocesano, mas também a nível do ensino na Universidade Católica Portuguesa, o nosso bispo escolhe alguns dentre esses para poder fazer o seu aprofundamento teológico, para depois poder servir a diocese, servir a Universidade Católica, nas áreas respectivas que cada um é enviado a aprofundar. Como no meu caso, Teologia Bíblica. Teologia Bíblica. E foi que, então, há quantos anos foi para Roma para iniciar o doutoramento? Portanto, eu fui enviado em 2015. Naturalmente, não fui imediatamente para o doutoramento. Existe aqui uma diferença em relação ao grau, entre o grau civil Sim. e o grau canónico. Depois de completar o mestrado integrado em Teologia, tive 3 anos como pároco. Depois, em 2015, fui enviado para fazer a chamada licenciatura canónica em Teologia Bíblica, na Pontifícia Universidade Gregoriana, que são 3 anos. Depois desses 3 anos, do segundo grau canónico, então continuei para o doutoramento, onde me encontro há 3 anos. Há 3 anos. Está agora na fase final desse doutoramento. Exatamente. É apaixonante esse estudo e este tempo de dedicação, porque acredito que seja uma dedicação a 100%, não é? O tempo que estão em Roma, no Colégio Pontifício, no Pontifício Colégio Português. Exatamente. Essa é uma das características do nosso estudo em Roma, é que estamos focados a 100%, não temos outra nomeação, nem outra colaboração a não ser o estudo, um estudo que nos empenha a 100%, não só naquilo que é o acompanhamento letivo das aulas durante o período da licenciatura canónica, mas depois a própria investigação, redação, correção, revisão, que envolve todo o processo de doutoramento, numa aprendizagem de uma língua também diferente da nossa, que é, neste caso, o italiano, e temos que ver o estudo da teologia, não só com essa paixão que falou, mas também como uma missão à Igreja. E daí o nosso empenho e o nosso compromisso serem sérios, profundos, totais, integrais, aprendendo com os melhores. Uma das coisas que a mim me fascina é aqueles vultos da teologia que nós líamos e que víamos tão distantes quando estudávamos aqui em Lisboa, como é o meu caso, de repente estão à nossa frente a avaliar-nos. E isso é um desafio, mas é uma graça e um privilégio muito grande que nós podemos ter em Roma. Este tempo de estudo, podemos considerá-lo um investimento? É um investimento, naturalmente. Não só económico, porque mas até referia-me sobretudo ao de conhecimento. Não é? Mas é também um investimento da Igreja local, neste caso, no meu caso, do Patriarcado de Lisboa, da Igreja Portuguesa, e como me foi dito, quando eu fui enviado para Roma, nós devemos ver também a teologia como um ministério. Portanto, o ministério sacerdotal tem muitas dimensões e o ministério do ensino é uma delas. Daí este grande investimento que deve ser feito da nossa parte, não só, como eu costumo dizer, para consumo pessoal e enriquecimento individual, mas para colocar ao serviço da Igreja e do povo de Deus em geral. E o trabalho pastoral, a presença da Igreja na sociedade atual,
será tanto mais relevante quanto qualificado ou for. E pergunto isto porque, enfim, as necessidades, por exemplo, de sacerdotes são inúmeras, e mesmo assim há a determinação de alguns deles pararem mais algum tempo, não estarem imediatamente ao serviço pastoral, mas investirem, lá está, no conhecimento. Isso torna as respostas depois de forma mais... as respostas que são dadas mais qualificadas. Naturalmente, eu creio que um clero qualificado e bem formado será sempre uma mais-valia para a Igreja. E também temos que ter consciência que, hoje em dia, os cristãos exigem cada vez mais dos sacerdotes, da sua qualificação académica, das respostas que dão às questões que eles próprios têm, e para isso é necessário haver esse investimento na formação e no aprofundamento teológico. Inclusivamente, há algumas dioceses, e eu tenho conhecimento disso, ou bispos neste caso, que na sua coordenação pastoral deixam sempre um padre de fora para poder estar a estudar. Mesmo que tenham necessidades pastorais, também sentem essa necessidade de padres qualificados, formados em diferentes áreas da teologia, para depois poder servir melhor a sua diocese. E criou então este ponto de encontro em Roma, no Colégio Português, uma comunidade onde estão não só portugueses, acredito, a estudar, mas de Portugal, quantos é que foram passando por lá nestes últimos tempos? Já Cada alguns, é verdade que isto é uma comunidade de passagem. Eu estou lá há 6 anos e neste momento sou o mais velho em termos de presença no Pontifício Colégio Português. Alguns permanecem unicamente 2 anos, que é o tempo de algumas licenciaturas canónicas, outros prolongam-se no tempo exatamente porque permanecem para o doutoramento. No meu caso, geralmente os cursos ligados à Sagrada Escritura demoram mais tempo, porque têm um ano propedêutico ligado ao ensino das línguas, grego e hebraico. No entanto, é um grande enriquecimento. Primeiro, é uma casa por excelência de Portugal, em Roma, porque também é propriedade da Conferência Episcopal Portuguesa, que foi concebida para acolher os padres portugueses que estudam em Roma. É uma comunidade específica porque é uma comunidade sacerdotal, uma comunidade que celebra junta, que convive junta e que tem esta particularidade também de ser uma experiência de catolicidade. Não só porque acolhe os portugueses vindos de todas as regiões do país, mas também porque acolhe sacerdotes vindos de outros países que podem ser um enriquecimento. Este ano, por exemplo, creio que só não tínhamos da Oceania. De resto, tínhamos todos os continentes representados, que é uma mais-valia. Em primeiro lugar, porque Portugal sempre foi um país aberto a esta multiculturalidade, não só Palopes, porque também os temos, mas também à própria Ásia. E na natureza da hospitalidade portuguesa, também em Roma fazemos essa experiência da catolicidade vivida no seio do Colégio Português, que é um colégio, como eu disse, sacerdotal, de padres em estudo, mas que também, sobretudo, vivem cotidianamente a sua formação permanente como sacerdotes. Que são padres em estudo, mas que permanece o gosto por outras atividades, como por exemplo o futebol. Também. Creio que o padre David era até o capitão de uma equipa, não é? que foi participando em alguns torneios. É verdade, e creio que a vida em Roma não se resume ao estudo. E é bom que não se resuma ao estudo, porque também há que explorar aquilo que Roma tem de bom para oferecer, seja a nível cultural, patrimonial, eclesial, devido à proximidade física com o Santo Padre, mas depois também existem alguns momentos que podem ser por nós aproveitados, por exemplo, como o futebol. E nós já por hábitos, semanalmente jogamos futebol entre nós, mas também é organizada anualmente a chamada Cléricos Cup, que eles designam como o Mundial de Futebol de Padres, que é realizado entre colégios ou universidades, e nós, enquanto colégio português, porque também não somos assim tantos, a certa altura juntámos-nos para jogar com os brasileiros, que apesar de serem muitos, nem tinham assim tantos a jogar futebol. E criámos uma equipa chamada Aliança Luso-Brasileira, que inclusivamente no seu equipamento
trazia as cores e os símbolos, quer de Portugal, quer do Brasil, criava também um pouco esta comunhão e esta fraternidade linguística existente entre Portugal, Brasil, Angola, que também temos vários angolanos no nosso colégio, e participámos na Clérigos Cup. Infelizmente, não participámos nem este ano nem o ano passado devido à pandemia, mas já nos conseguimos reunir novamente para jogar futebol. Foi uma mais-valia, sem dúvida. De facto, o dinamismo de uma vida de estudo que não fica só ligado aos livros. Apesar de tudo, aí está o centro, acredito, não é? De alguns anos da vossa vida. E um projeto que surgiu durante o último ano foi esta obra que temos aqui sobre a mesa, Ida José, uma obra sobre São José, pelo facto de estarmos no ano de São José, por proposta do Papa Francisco. O que esteve na origem deste livro, Padre David Palatino? Em primeiro lugar, a proclamação do ano dedicado a São José por parte do Papa Francisco, com a Carta Apostólica Patris Corde, com coração de pai. Esse foi o primeiro mote. Depois eu recordo-me das palavras de Dom Manuel Clemente quando me enviou estudar a Roma para fazer da teologia um serviço à Igreja. E sobretudo para partilhar aquilo que eu vou aprendendo com o povo de Deus, e já o fiz também através de outras publicações, onde partilho essa minha investigação, reflexão e depois redação. E em diálogo com outros colegas lá no colégio, porque depois também vão surgindo estas tertúlias teológicas, percebemos que há uma grande lacuna, não só na literatura católica em geral, mas de forma particular na literatura católica em Portugal, ou em português. E estando nós em ano de São José, achámos que, estando nós dedicados a 100% ao estudo e a servir a Igreja dessa forma, eu reuni ou convidei alguns destes colegas nas suas várias especializações a produzir aquilo que nós apelidámos de um pequeno tratado de Josefologia, ou seja... Daí vem o nome, Josefologia. Josefologia, que eu nem conhecia o nome, porque nós aprendemos e temos algum conhecimento de outras disciplinas teológicas, como a Mariologia, a Cristologia, a Eclesiologia, mas nunca ouvi falar de Josefologia. E agora, com a proclamação do ano de São José, descobri esse nome e pensei que talvez fosse útil escrever algo sobre esta figura tão secundária, mas simultaneamente tão importante para a vida da Igreja. Então falei com alguns colegas das várias áreas, da liturgia, à história, à espiritualidade, à iconografia, à teologia dogmática e à música. São estes 7 temas, além da Sagrada Escritura, onde sou eu o autor, e pretendemos oferecer um subsídio que pudesse ser útil, que também, de certa forma, fosse uma alternativa às obras de devocionismo que também proliferam por este país fora. Esta é uma abordagem mais académica. É uma abordagem equilibrada, eu não diria só académica, é uma abordagem científica, mas que também usa uma linguagem que pode ser lida por todos. No entanto, é uma linguagem que procura este cuidado particular com a profundidade e com a objetividade. Não viver apenas do devocionismo, mas conferir algum cariz teológico que permita conhecer mais a fundo a figura de São José e a forma como as fontes primárias sobre São José na história e na Sagrada Escritura foram acolhidas, interpretadas e desenvolvidas ao longo da história da Igreja. É sobretudo isto que pretende dar. E com essa marca interdisciplinar, como referia, não é? Das diferentes áreas da teologia. Exatamente. Esta multidisciplinariedade é uma das características desta obra, daí o nome Tratado de Josefologia, e foram escolhidos também para autores destes artigos pessoas que estudam e que estão especializadas nas áreas aqui abordadas. E que são de diferentes dioceses. Há também aqui uma multiterritorialidade para abordar o tema. De norte a sul. E ilhas. Creio que só a Diocese de Angra, por agora, não vem representada, mas também a esse nível é uma grande riqueza perceber como um país tão pequeno depois também pode oferecer estas diferentes proveniências e origens. Com abordagens sobretudo mais devocionais, como referiu, esta obra que São José nos apresenta. Esta obra, a partir da investigação que aqui é feita nas diferentes áreas, que figura de São José emerge? Olha, uma figura, em primeiro lugar, como diz o Papa Francisco na Patris Corde,
que uma figura de segundo plano pode tornar-se protagonista da história da salvação. Quando fiz a primeira apresentação do livro, perguntaram-me, mas como é que se pode escrever tanto sobre São José? E a partir do silêncio de São José pode-se escrever muito, muito, muito mesmo. Em primeiro lugar, São José permite-nos compreender melhor a própria pessoa de Maria e a própria pessoa de Jesus. Nós relevamos demasiado a figura de Maria através do seu sim e muitas vezes ignoramos a importância do sim de José para aquilo que foi o decorrer da história da salvação. Valorizamos o sim de Maria para o mistério da encarnação, mas muitas vezes não valorizamos o sim de José para o próprio messianismo de Jesus. Porque a inserção de Jesus nesta linhagem messiânica que vem de David faz-se através de José. E os evangelistas, sobretudo Mateus e Lucas, mas de forma ainda mais aprofundada, o evangelista Mateus, na sua linguagem, procura exatamente focar esta dimensão da paternidade messiânica que é possível através do sim e da figura de José. E por isso surge este desafio, ide a José, né? Acredito que seja um convite a descobrir essa centralidade de São José, e por isso está o convite também a abrir as páginas deste livro. Reservamos os últimos minutos da nossa conversa para olhar o futuro, e começando pela conclusão do seu estudo em Roma. Está na fase final do doutoramento, não é? Já o referiu que é em Teologia Bíblica, mas especificamente sobre que temática? E espero que não venha assim um palavrão muito... Não é um palavrão muito difícil, muito pelo contrário. Eu estou a fazer a minha investigação doutoral no Evangelho de São João, de forma particular, numa palavra e num tema que é muito particular e muito comum, que é a hora de Jesus. Que surge pela primeira vez, inclusivamente, nas bodas de Caná. Ainda não chegou a minha hora, e depois se vai desenvolver ao longo de todo o texto, até ao seu clímax na cruz. Eu estou neste momento então a fazer esta investigação sobre a hora de Jesus. Tenho algumas dificuldades porque estou a escrever numa língua que não é a minha, com todo o processo de revisão que isso comporta, e portanto também os timings não estão tão acelerados como eu desejaria. Estou a escrever em italiano? Ou... Estou a escrever em italiano, exatamente. Estou a escrever em italiano, mas felizmente estou há cerca de 2 anos neste processo de redação, e espero concluí-lo o mais brevemente possível, até porque também este ano, e falando no futuro, Sim, irei começar também uma nova aventura, que é a lecionação na Faculdade de Teologia da Universidade Católica Portuguesa em Lisboa. Já tem as áreas em que vai lecionar? Neste momento irei lecionar propedêutica bíblica ao 2º ano e introdução à Bíblia ao 1º ano, visto que este ano se vai vai observar uma reformulação do próprio currículo, porque vai deixar de existir o mestrado integrado em Teologia para emergir uma nova licenciatura em Teologia. E nesse âmbito irei dar ao 1º e ao 2º ano, e no futuro, naturalmente, provavelmente os escritos joaninos também estarão a meu encargo. Uma vez que sendo essa a investigação, não é? Exatamente. Sendo essa a investigação. E este é um desafio também que acredito, enfim, que seja inovador e que encara com que espírito? Voltamos àquele espírito de missão com que partiu para Roma. Sempre com o espírito de missão, sempre com o espírito de ver aí um desafio, um compromisso e um serviço à Igreja. Eu creio que a teologia é um verdadeiro serviço à Igreja. O cuidado e a formação não só dos futuros sacerdotes, mas de todo o povo de Deus, deve ser um cuidado de quem tem o privilégio, a graça e a incumbência de aprofundar teologicamente também a sua formação permanente. Neste caso em Roma, mas que poderá ser também noutros locais e noutras paragens. E é enfim, uma lecionação que se destina a futuros sacerdotes, mas não só. Não só, exatamente. E essa é uma marca crescente também aqui na Faculdade de Teologia de quem tem gosto pela teologia. E gostaria que ainda fosse mais.
provavelmente até com esta reformulação, quiçá, poderá ser mais atrativo e apelativo para quem não olha a teologia apenas como um caminho obrigatório para o sacerdócio, mas seria muito interessante que outras pessoas, leigos, membros ativos nas paróquias, cristãos empenhados e curiosos, que pudessem também optar pelo estudo da teologia, que não fosse apenas algo destinado a um nicho, a um setor privado, digamos assim. E acredito que, enfim, também a recente investigação e a contínua investigação também ajude a despertar esse interesse pela teologia. Investigações como esta que o padre David Palatino fez e que acredito também chegará mais tarde ou mais cedo a um livro, ou se calhar bem maior do que este que temos sobre a mesa. Com certeza, assim esperamos, porque a lecionação também exige de nós um constante aprofundamento das matérias, e creio que aquilo também que se exige a um professor que dedica a sua vida também ao ensino e à investigação, que possa produzir algo de útil. Exatamente, que beneficie muitos mais. Padre David, muito obrigado por ter estado aqui no programa Eclésia a apresentar esta obra que resultou de uma junção de esforços e de investigação dos alunos que estão no Colégio Português em Roma, e felicidades agora para este tempo de lecionação na Faculdade de Teologia. Obrigado. Muito obrigado. Deixo-lhe o convite para seguir a nossa edição na rádio, na Antena 1, quando forem 22h45. Votos de uma ótima tarde e até amanhã, se Deus quiser.